O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal Caminhando ao Encontro de Cristo no YouTube, nossos irmãos e irmãs internautas, caríssimos irmãos e irmãs que se encontram aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, em nossa cidade de São Domingo das Dores. Estamos hoje celebrando o 6º dia da nossa novena e estamos celebrando com a Igreja no mundo todo a missa do 24º domingo do tempo comum, onde nós temos a primeira leitura falando para nós do servo sofredor, que se aplica profundamente à pessoa de Jesus. No Evangelho vamos falar de Jesus, que também se apresenta como aquele que vai sofrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes. E vamos ver como a gente pode manifestar, se nós temos de fato a fé em Jesus e a fé de Jesus, ou se temos apenas a fé em Jesus. Se for somente a fé em Jesus, ela estará, no mínimo, mancante, faltando, para não dizer que ela estará com a fé morta, não verdadeira, não completa. Vamos então agora texto por texto. Profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 5º ao 9. A leitura apresenta o chamado terceiro canto do servo, segundo o livro de Isaías, na visão do livro de Isaías. Embora este servo se sinta perseguido, ele não é um servo medroso. Ele se mantém confiante e firme na missão e não recua diante das dificuldades, pois ele sabe que ao seu lado está Deus. Então não se trata
de um servo qualquer, mas de um servo destemido, de um servo corajoso, de um servo confiante na presença de Deus que estará sempre ao seu lado. Graças à coragem e ao auxílio divino, o servo consegue levar em frente sua missão, apesar dos obstáculos que ele encontra. Então, os obstáculos não vão ser muros que vão impedi-lo de fazer a vontade de Deus, mas ele vai superar os obstáculos e vai fazer a vontade de Deus. Este é o servo sofredor de que fala o profeta Isaías, e que a igreja, olhando com o olhar do Novo Testamento, ela percebe que este servo sofredor se aplica à pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos ver então o Evangelho. O Evangelho vai nos dar essa oportunidade de perceber Jesus Cristo como esse servo sofredor. Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 35. Ao longo de sua missão, Jesus procura averiguar até que ponto sua mensagem está sendo compreendida. É por isso que ele faz perguntas, para perceber o nível de entendimento que os seus discípulos atingem. E Pedro dá a resposta verdadeira num primeiro momento. Num segundo momento, Pedro tenta recuar. E Jesus, como servo sofredor, corajoso, não recua e vai dizer para Pedro: olha, você está sendo pedra de tropeço. Satanás significa pedra de tropeço, obstáculo, aquilo que tenta dificultar o caminho de quem está caminhando. A resposta de Pedro indica o compromisso de quem entendeu quem é Jesus e o seu projeto. Uma vez aceita a mensagem de Jesus, o seu fiel seguidor estará pronto para enfrentar aquilo ou aqueles desafios que a mensagem de Jesus apresenta. Jesus não fala uma mensagem adocicada para os seus discípulos, mas ele fala numa mensagem que é corajosa, exigente. Então o mestre convida o cristão a dar a sua resposta, não ficar apenas no ouvir dizer, mas seguir o caminho do Jesus da cruz e não do Jesus adocicado que muitos cristãos preferem. Vou tentar exemplificar. Nós temos um número considerável de pessoas cristãs que gostam muito do Jesus, que ama, que acolhe, e tudo isso é verdadeiro. Mas param nesse Jesus que ama e que acolhe e não consegue ver o Jesus que luta, e não consegue ver o Jesus que enfrenta, e não consegue perceber o Jesus que é corajoso e exige que nós, os seus discípulos, sejamos corajosos. Aí nós vamos ser muitas vezes o cristão devocionista. Quero que todo mundo me escute com muita atenção. Não é o cristão devoto. Ser devoto é importante. Ser devoto é a gente ter a reverência para com aquele que é Jesus, para com os seus santos, seguir o caminho que eles seguiram e viver a proposta do reino, nos comprometendo com esse reino, que é um reino de paz, de amor, mas é também um reino de justiça.
de verdade, de comprometimento. E quanto mais nós somos movidos por esse Jesus, que é o Jesus da cruz, nós vamos construir a paz, nós vamos construir o amor, mas entendendo que não se constrói paz e amor sem construir a justiça. Não se constrói paz e amor sem viver o verdadeiro perdão. Não constrói paz e amor se a gente não enfrenta o dia a dia e não constrói, em nome da nossa fé, no Cristo da cruz, que enfrentou o sofrimento, enfrentando o sofrimento concreto do dia a dia nosso e trabalhando para que esse mundo de Jesus, esse reino de Jesus, essa proposta de Jesus se concretize trazendo vida e vida em plenitude para todos. Jamais poderemos ser um cristão classista, jamais poderemos ser um cristão elitista, jamais poderemos ser um cristão omisso. É este o Jesus da cruz. Por isso, então, é que Jesus vai dizer, depois que dá essa palavra pesada na resposta que ele faz a Pedro, quando Pedro tenta dissuadi-lo, tirá-lo desse caminho, ele o chama de Satanás, ele o chama de pedra de tropeço. E convida todos nós cristãos, se a gente quiser ser seu discípulo, precisamos todos os dias renunciarmos a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz, que é a cruz também de Jesus, e acompanhá-lo, fazer a sua trajetória, fazer o seu caminho, ser um cristão pé no chão, um cristão construtor de um mundo justo, construtor de um mundo sem exclusão. Vamos perguntar para nós mesmos, o nosso Jesus é o Jesus da cruz ou é o Jesus adocicado? Se ele for o Jesus adocicado, nós temos que hoje rever a nossa proposta de vida cristã. Com certeza, ela estará uma proposta mentirosa, duvidosa, enganosa, não verdadeira, não honesta, mas desonesta e imoral. Porque Jesus não é um Jesus apenas de alguns, Jesus é o Jesus de todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. São palavras de Jesus. Todos. Termina aqui o Evangelho e passa para a carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Para o autor, há uma fé viva e uma fé morta. A primeira é aquela que produz frutos do bem. A segunda não produz nenhuma ação concreta. Consiste simplesmente no ato intelectual de adesão a uma ideia. Só com desejos de boas palavras, de boas maneiras, mas esta fé não é a fé de Jesus. No máximo, ela é a fé em Jesus. Eu estou dizendo no máximo, porque a gente podia até perguntar, será que ela é a fé em Jesus? Será que nós estamos compreendendo o Jesus que vai sofrer por parte daqueles que são os mestres da lei, os anciãos do tempo, os poderosos da sua época? Só com a fé viva, nós vamos então fazer a caridade e vamos então, diante do indigente que sofre contra o frio, nós vamos agasalhar este indigente que sofre contra o frio. E
para agasalhar o indigente que sofre contra o frio, eu tenho que, no mínimo, arranjar para ele blusa de frio, cobertores, um abrigo. Para aquele indigente que está com fome, eu tenho que fazer para ele, no mínimo, um lanche, ou um prato de comida, ou condições para que ele possa adquirir o seu alimento. Aí, a fome desse indigente vai ser saciada. Mas se eu só disser assim, mas que pena de você estar passando fome, meu coração fica doendo, vendo que você passa fome. Tá bom, então, seu Zé Raul, me arranja um prato de comida. Isso aí eu não posso. Então, isso não é fé. Será que você não pode ou você não está com disposição para fazer com que ele possa ter a fome saciada? Viver a fé vivida, com a fé viva, viver a fé de Jesus, é estar preocupado como Jesus e agindo como Jesus. Que Deus nos ajude a ter essa fé viva e não a fé morta, e assim trabalharmos mais e mais para que o reino de Deus aconteça cada vez melhor dentro de cada um de nós, mas ao mesmo tempo no meio de todos nós. Se for só dentro de cada um de nós, a gente tem que questionar, será que está dentro mesmo de nós? Porque se ele está dentro de nós, ele tem que mudar o nosso comportamento. Se ele não muda o nosso comportamento, ele é apenas uma ideia, é uma teoria. E só a teoria, sem levá-la à prática, ela é, no mínimo, incompleta. Que Deus nos ajude a ter uma fé viva. E assim construiremos o reino de Deus dentro de nós e no meio de nós, ao mesmo tempo. Não é primeiro dentro de nós e depois no meio de nós. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma interiorização de Deus no meu coração, essa interiorização tem que estar me colocando na sintonia com todos os outros irmãos e irmãs que também têm coração, para que eles se sintam amados, acolhidos e valorizados nas suas necessidades reais de sofrimento e de dor.